Graça e paz em nome de Jesus, amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos colocar nas telas aí o texto. Eu tenho feito uso da versão Nova Almeida atualizada, então se você perceber aí alguma leve diferença, é por causa da questão da versão. A Nova Almeida atualizada, ela tem um português mais próximo daquilo que nós falamos e também, ao mesmo tempo, é uma tradução que está muito semelhante àquela, a revista e atualizada que nós temos o costume. Porém, eu tenho já há algum tempo lido mais esta versão, então se você estiver aí para adquirir uma nova Bíblia, eu incentivo fortemente que você compre a Nova Almeida atualizada. A sua versão não vai mudar o conteúdo da palavra, mas ela vai te ajudar a facilitar a compreensão do texto. E esta tem sido uma das versões modernas que particularmente tem me cativado. Então, Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 25, diz assim: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai, e a Tua palavra, ela fala aos nossos corações pelo simples fato de nós, meu Deus, fazermos a leitura da mesma. Mas, Senhor, o Senhor já trouxe algo ao meu coração, ó Pai, e é aquilo que está aqui nesse texto. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar agora a todos que estão junto conosco aqui esta noite, ó Pai, aqueles que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão conectados ouvindo esta palavra, aqueles que ainda, meu Deus, a ouvirão depois que esta mensagem tiver sido pregada e acessarão a internet, ó Pai, que, meu Deus, todos aqueles, Pai, que estão cansados, que estão sobrecarregados, ao ouvirem a ministração desta palavra, possam, meu Deus, descansar no Teu Filho Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus esteve neste mundo, quando Ele veio com uma missão muito específica. Desde o momento que Jesus Cristo nasceu, Ele veio, e a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Jesus, antes da existência de Adão, antes que o pecado tivesse acontecido no Jardim do Éden, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sabia que um dia, na plenitude dos tempos, Ele deveria vir a este mundo e pagar o preço da humanidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que Deus houvesse dito, haja luz, Ele já havia dito, o Filho padecerá na cruz. Antes que Adão fosse seduzido pelo pecado, Deus já havia decretado: o sangue do meu filho
será derramado na cruz, por amor daqueles a quem eu escolhi. Então, quando Cristo veio, Ele veio com esta missão. É por isso que quando João Batista, ele tem uma visão de Jesus, quando João Batista vê Jesus chegando até ele, está lá registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 1, quando ele vê Jesus, ele já declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos ensina que por causa do primeiro Adão, né, o primeiro Adão é o Adão lá do Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado entrou uma série de outras coisas. Entrou a fadiga, entrou o suor, entrou as dores. Junto com o pecado entrou a separação do homem em relação ao homem, a separação do homem em relação a Deus, a separação de tudo. O pecado, ele simplesmente nos trouxe. Meus irmãos, prestem atenção na palavra. Eu prefiro criança na igreja, né, do que em casa. Então prestem atenção aqui. Amém? Prestem atenção aqui. Criança tem que estar aqui na igreja e criança tem que ser criança, né? Então se conectem na palavra, porque a palavra vai falar ao seu coração. Amém? Vamos voltar aqui. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a tristeza, ele trouxe a dor, ele trouxe o choro, o pecado trouxe o luto. Tudo isso veio atrelado ao pecado. Portanto, quando Jesus veio ao mundo, a missão de Jesus era de levar para aquela cruz, era de encravar naquela cruz toda a maldição que o pecado trouxe, né? Por isso que durante o tempo de Jesus aqui na terra, ele vem como o anunciador de boas novas. Ele está ali dizendo: finalmente a luz está raiando no meio das trevas. Esta era a missão de Cristo, né? E durante o tempo que Jesus passa aqui, ele era o anunciador de boas novas. E Jesus também, ele executa diversos milagres para autenticar quem ele era, para comprovar o seu ministério. Se você pegar aí na sua Bíblia, né, e você voltar comigo, o Evangelho de Mateus, neste ponto, ele nos mostra isso. No capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver o chamado Sermão da Montanha, o discurso que foi feito para os súditos do reino. E a partir do capítulo de número 8, nós vamos ver que Jesus começa a realizar uma série de milagres. Ele realiza curas, ele expulsa demônios, ele acalma tempestades, e ele cura paralíticos. No capítulo 9, ele chama seus discípulos, ele mostra que ele veio para estar com os pecadores, e os fariseus não entendiam isso, tanto que quando ele vai até a casa de Mateus, os fariseus estão lá dizendo: como assim? Ele se assenta com publicanos, ele está se assentando com pecadores. E aí Jesus declara: eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Esse é todo o contexto que nós estamos vendo aqui para chegarmos em Mateus capítulo de número 11. E aí Jesus continua curando, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura cegos, ele cura mudo, ele ia por toda parte. O verso 35 do capítulo de número 10 vai nos mostrar isso. Capítulo de número 9, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Era o ministério de Cristo, era aquilo que ele estava fazendo. Jesus estava fazendo toda a sorte de bem, Jesus estava pregando, anunciando a sua vinda para salvar aqueles que estavam perdidos, e ele mesmo já havia declarado: eu vim, foi para os doentes. Sabe aonde é lugar de gente ruim? É na igreja. Sabe aonde é lugar de gente pecadora? É na igreja. É aqui, é no nosso meio, né?
Se você tem dificuldade nessa vida, é aqui que você tem que estar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, porque na igreja está cheio de hipócrita. Nós podemos dizer, assim, olha, está cheio e nós estamos recebendo mais, pode vir você também. Porque é aqui que nós somos curados, é aqui que nós somos tratados, é aos pés de Jesus. Ninguém que é perfeito, ninguém que acha que está bom, que já é bom o suficiente, precisa de estar em comunhão com a igreja. A igreja é o lugar onde Cristo está presente e através da nossa instrumentalidade, Ele vai tratando com todos nós. E aí nós vemos esse contexto para chegarmos finalmente no capítulo de número 10, que é o contexto imediato anterior, onde Jesus então escolhe os apóstolos e agora começa a enviar esses apóstolos, E ele traz ali uma série de admoestações. Ele previne que eles estariam andando no meio de lobos, que eles deveriam ser prudentes, que eles deveriam se acautelar, porque seriam entregues aos tribunais. É naquele contexto, é nesse contexto que nós vamos chegar finalmente no capítulo de número 11, aonde do verso 16 até o verso de número 20, a gente vê Jesus Cristo confrontando os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, onde ele está confrontando os entendidos, aqueles que achavam que já eram bons o suficientes, aqueles que achavam que eles mereciam a salvação, aqueles que se arvoravam como perfeitos. E aí Jesus então dá uma reprimenda neles, Ele fala assim, olha, a quem que eu vou comparar essa geração, Essa geração, ela não aceitou aquele que Deus enviou, ela não aceitou João Batista, ela não está aceitando o Filho do Homem. João Batista veio, não comia nem bebia, e eles olhavam e falavam, tem demônio. Vem agora o Filho do Homem, ele se assenta, ele come, ele bebe, e fala, olha, é um glutão, é bebedor de vinho, é amigo de publicanos, é amigo de pecadores. Percebem, Nem aqueles que Deus envia são aceitos pelos santarrões, nem quando o próprio Deus vem, é aceito por eles. Então, meu querido, antes de nós entrarmos de fato aqui no texto, fica para nós a primeira lição. Quando nós estivermos olhando ao nosso redor e começar a achar que nós estamos certos e os outros errados, lembre-se dos fariseus, lembre-se dos saduceus, lembre-se dos doutores da lei, que achavam que eram bons demais para estar junto com o próprio Cristo. Deus não nos chamou para juízes, Deus nos chamou para servos. E aí, é nesse contexto todo que nós então nos deparamos com Jesus Cristo, que logo depois de chamar, ele traz essa admoestação, e aí ele dirige uma oração ao Pai. Todo grande ensino de Cristo, todo grande ministério de Cristo, todas as grandes decisões de Cristo, todos os momentos cruciais de Cristo, são antecedidos por um momento de oração. E aqui vem mais uma outra grande lição para nós. Se nós não estamos orando para tomarmos as nossas decisões, se nós não estamos buscando direção de Deus, se nós não estamos exaltando ao Senhor para dirigir a nossa vida, nós estamos com problemas sérios. E aí Jesus então começa, ele, diante de todo esse contexto, ele deu essa reprimenda nos fariseus, ele que vinha desde o capítulo 8, durante muito tempo, só fazendo bem, só promovendo milagre, e ainda assim sendo rejeitado. Ele dá um puxão de orelha, e aí ele começa a orar, graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque o Senhor esconde estas coisas dos sábios e instruídos e revela aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Cristo está agora se colocando diante de Deus em adoração, e Ele está aqui ensinando para mim e para você que nós só podemos conhecer a Deus na medida que Deus se revela a nós, que nós só conheceremos a totalidade de Deus naquilo que Deus se permitir que seja conhecido. Eu e você não temos a capacidade de discernir a completude de Deus. Nós não conseguimos discernir a graça. Olha só para você ver, eu vou falar de mim. Se eu fosse julgar a minha vida para a eternidade, como eu me conheço, eu me condenaria ao inferno. Eu não sei você, mas eu sei que eu só vou alcançar a eternidade, não é porque há bem algum em mim, é porque Deus derramou sobre mim a sua graça. Eu sou pecador, e eu reconheço a minha pecaminosidade, eu reconheço a minha luta. Entenda aqui, não é se acostumar com o pecado, não é isso, muito pelo contrário, é uma luta constante. Quando nós nos reconhecemos pecadores, nós precisamos aprender o ensino das Escrituras. É o quê? É fugir da aparência do mal, é fugir daquilo que nos atrai, é tentar não ser seduzido pelo inimigo, e o inimigo sou eu. Meu maior inimigo sou eu. É a minha concupiscência, é o meu desejo. Talvez o meu desejo pecaminoso seja diferente do seu desejo pecaminoso, que é diferente do outro, mas todos nós somos pecadores. E nós temos que reconhecer isso. E ao reconhecermos isso, aí nós nos deparamos com o convite gracioso de Jesus Cristo, quando Ele pega e fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O convite de Cristo é só esse, vocês venham até mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, venham a mim. Podem vir, eu estou esperando. É Cristo que está dizendo. Ele está falando para mim, para você que está aí conectado conosco. Ele está falando para a humanidade inteira. Você cansou? O peso sobre os seus ombros está difícil de carregar? Você já está fatigado? Você já não está dando conta mais? Você já está querendo chutar o balde? Então, venham a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus promete que Ele vai dar descanso àqueles que estão cansados e sobrecarregados. E quando a gente vai aqui para esse texto, quando a gente vai tentar fazer aqui, mas cansado e sobrecarregado, o que Jesus está querendo nos dizer aqui? A palavra que ele usa aqui para cansado, ela tem alguns significados muito práticos, e um deles, quando para a palavra cansado, porque a palavra é exatamente coros, no grego é coros, e é uma das palavras usada para aquele que tomou uma surra, ou em bom português, sabe, aquele que tomou um couro, aquele que apanhou e apanhou muito, e ele está ali com o corpo todo doído, que ele está moído, porque, como dizia lá na época dos meus avós, tem que agora colocar na salmoura, apanhou demais, é essa que é a palavra, coros, aquele que tomou um couro, aquele que já apanhou demais da vida. Sabe, quando a vida aparece, em alguns momentos, as aflições da vida, os problemas, as doenças, as enfermidades, os lutos da vida, as situações, quando amigos nossos nos traíram, quando nós fomos surpreendidos por uma série de coisas, quando diversas calamidades se abatem sobre nós, a gente fala assim: olha, a vida não está fácil, eu estou tomando um couro da vida. É essa que é a palavra para quem está cansado. É isso que Cristo está falando.
né? Você está cansado, né? Você já apanhou demais, você já sofreu demais, você está debaixo de sofrimento. Então, meu querido, traga isso para Jesus, é isso que Ele está falando. Você está cansado, é este o peso que está sobre você, as tribulações desta vida, os cuidados deste mundo, os sofrimentos, as enfermidades, as calamidades, as desgraças, as mais variáveis possíveis. É isso que Ele está dizendo, você está cansado. E a sobrecarregado é exatamente a questão de você carregar peso, né? Quando você coloca peso e mais peso, né? Quando você... Eu não gosto de deixar, por exemplo, quando eu faço compra, né? Vou fazer compra, vou junto com a Leda, eu não gosto de deixar a Leda carregar peso. O homem da casa sou eu, então quem carrega peso sou eu, né? Sou eu que vou carregar bujão de gás, eu que vou carregar as compras, né? Eu fui criado assim, fui educado assim, é assim que eu vivo. Então, às vezes está aquele tanto de coisa, aquele tanto de sacola no porta-mala do carro, né? E eu vou juntando, e eu chamo os meninos às vezes para poder ajudar, principalmente o Samuel, para ele já aprender que homem é aquele que carrega peso, homem é aquele que faz a força do lar, é aquele que é o protetor, é aquele que é o provedor, né? Então, nós vamos carregar. E às vezes ali a coisa fica pesada, né? Você pega aquele tanto de sacola, né? E é isso. Às vezes nós temos sacolas demais da vida para carregar. Às vezes nós temos problemas demais para levar. Às vezes nós estamos carregando muita coisa emocionalmente, às vezes nós estamos carregando muita coisa espiritualmente, às vezes nós estamos carregando tanta coisa que às vezes está machucando por dentro, né? É esse peso que está por dentro. E nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, tomamos uma surra da vida, estamos com um peso enorme sobre nós, mas este é o mesmo grupo de pessoas. Porque tem gente que está cansado de tanto apanhar da vida, né? E está sobrecarregado de tanto peso que ele traz. E Jesus está falando, não importa, venham a mim, né? E aí, esse grupo de pessoas que está esgotada, que está exausta, né? E as palavras de Jesus, então, estão dizendo isso. Mas, pastor, como é que nós vamos identificar esses grupos de pessoas? Como é que nós podemos entender, né, esses grupos de pessoas? As primeiras coisas, meus queridos, basta a gente verificar aqui o contexto anterior, né? Quando Jesus está falando com os escribas, com os fariseus, com aqueles que criavam leis, criavam ritos, exigiam rituais e colocava isso sobre o povo, e a Bíblia fala que eles mesmos não davam conta de fazer, eles mesmos não aguentavam aquele peso, né? Então, se você está cansado, está sobrecarregado pelo jugo pesado da religiosidade, né, o convite é para você. Porque a religiosidade, ela mata, né? Cristo vivifica, a religiosidade mata, né? Tem gente que está na igreja para seguir ritos, né? Porque se acostumou, ele ainda não teve um encontro com Cristo, né? Ele está aqui porque é o melhor lugar que ele tem para ir, ele não tem outro lugar para ir, domingo à noite, né? Então ele vem para cá, né? Está em casa, não tem nada, né? Já rodou todas as séries da Netflix, não tem mais o que fazer, né? Eu vou conectar ali na internet, né? Vou lá ver, escutar o que o pastor está falando, né? Às vezes, né, quem sabe, né? A religiosidade. Tem gente religiosa, os escribas, os fariseus, os doutores da lei eram religiosos. Eles não tinham cuidado de Deus. Eles não estavam preocupados com aquilo que verdadeiramente importava no relacionamento com Deus, né? Eles não queriam saber de justiça, eles não queriam saber de misericórdia, eles não queriam saber de fé, eles queriam saber de rito, né? São os ritos, né? E a religiosidade, ela é composta disso, ela é composta de ritos. Eram regras e mais regras sobre a vida das pessoas. E sabe qual que é o problema? O problema é que quando nós vamos vivendo debaixo de regras, quando nós vamos, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado somente em regras, nós nos tornamos religiosos, né? Hoje eu vou para a igreja. Por que não? Porque é domingo, domingo é dia de ir na igreja. Não, meu querido, hoje eu vou adorar ao meu Senhor e Deus, né? E aqui é interessante porque aqueles que estão
simplesmente num relacionamento religioso com Deus, que a expressão dele é só uma expressão de religiosidade, tem dia que ele está cansado, né? Por alguma série de fatores, aí ele pega e fala, não, eu não vou, porque hoje eu estou cansado. Mas aqueles que já colocaram o seu fardo sobre Cristo, aqueles que já não têm mais este relacionamento religioso, ele pega e fala, não, eu estou cansado, mas eu quero estar na presença do meu Deus. Percebem a diferença? Porque se a nossa relação com Cristo é uma relação de amor intenso, se o nosso relacionamento com Deus é algo que não nos é imposto, que não nos é pesado, é algo que nós temos prazer, então nós vamos fazer igual o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, meu querido, minha querida, se o que tem pesado sobre você é a religiosidade, então, meu querido, coloca isso aos pés de Jesus. A verdadeira religião pura e sem mácula, ela é assistir, ela é cuidar dos desamparados. Tiago trata isso dizendo assim, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Por quê? Naquele período não tinha INSS, naquele período não tinha pensão, né? Quando o provedor da casa tinha falecido, ou quando se chegou numa determinada idade, aí tem a pensão. Isso é o nosso contexto. Pode ser pouco, mas você ainda tem sustento. Naquele período, as viúvas, se elas não tivessem filhos, elas estavam desamparadas, ninguém ia dar comida para ela, né? Se os órfãos menores ficaram órfãos, estão sem pai, estão sem mãe, não têm tios chegados que vão assumir o cuidado, eles iriam passar necessidade. Por isso que Tiago, então, olhando esse contexto, é que ele fala, a verdadeira religião pura e sem mácula é essa, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Quando nós transportamos esse conceito para os nossos dias, a religião pura e sem mácula é aquela que nós estamos preocupados em alcançar os desassistidos, em amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, em cuidar do próximo, aonde a igreja será o braço estendido de Deus junto da sociedade. É ela que vai trazer consolo, é a igreja que vai trazer conforto, não é a religião. Por isso, nós precisamos abandonar o peso da religiosidade, porque a religiosidade ela não nos conduz a lugar nenhum, né? E aí Cristo, nós ouvimos Cristo nos chamando, vinde a mim, vocês que estão oprimidos pelo jugo pesado da religiosidade. Em outra oportunidade, o Senhor Jesus, para repreender os mestres, os doutores da lei, lá em Lucas capítulo 11, versos 45 e 46, ele diz assim, então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus, mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós. Mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. A religiosidade é isso. É como que nós colocássemos um peso religioso. Quando eu estava fazendo esse seminário, uma das matérias que nós tínhamos que fazer se chama heterodoxia. É ter um conhecimento mais ou menos geral das diversas linhas de pensamento teológico. E eu fui verificar, como parte do meu trabalho, o regulamento interno de uma certa denominação. Eu não vou citar nominalmente aqui, isso é gravado, fica parecendo que está falando mal de igreja, então não é este o objetivo, né? Mas havia ali uma certa denominação que ela tinha um regulamento interno para poder se tornar membro, né? E lá nesse regulamento interno tinha lá o seguinte, que todo crente, para ser membro daquela igreja, ele tinha que ter pelo menos 30 horas de oração por mês. Ou seja, era exigido que os membros se dobrassem diante de Deus 1 hora por dia.
Nada contra a oração. Você deve orar sim, 1 hora, 2 horas, o tempo que Deus lhe permitir, né? Mas a partir do momento que isso tem que ser cronometrado, né, se torna religiosidade. Lá também dizia, né, quantos dias por mês você deveria fazer jejum. Qual é o tipo de terno que os homens podiam usar? Que tipo de roupa as mulheres devem usar, como tem que ser o cabelo, como é que tem que ser isso, como é que tem que ser aquilo. Ou seja, se cria um padrão e fala, se você seguir esse padrão, está tudo bem. Mas sabe qual que é o problema? É que se for para seguir um padrão, se for para seguir ordenanças, se for para seguir um código de leis, eu vou me ater ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, eu sei que eu não vou dar conta de cumprir todos aqueles códigos éticos, todos aqueles códigos morais, todas aquelas leis, né? Eu sei que eu não vou dar conta, né? Mas pelo menos eu sei que foi Deus que escreveu. Eu sei pelo menos que Deus escreveu aquilo, né, para nos mostrar exatamente a impossibilidade humana de conseguir cumprir todos os preceitos de Deus. Por quê? Porque se você tropeçar em um só preceito, você tropeçou em todos. Então, ou nós aceitamos o convite da graça, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados pelo peso da religiosidade, ou nós estamos fadados à tristeza, à depressão. Porque nós só vamos nos aproximar de Deus pela graça. Aqueles doutores da lei, eles tornavam a vida do povo, né, pesarosa. E às vezes eu tenho medo de nós, nos nossos dias, estarmos pregando uma mensagem que não é o convite da graça, que não é a graça de Deus. Às vezes nós corremos esse risco de olharmos para o nosso proceder, de olharmos para a maneira como nós servirmos a Deus, né? De olharmos para a nossa teologia, e nós temos uma boa teologia, de olharmos para a nossa liturgia, e eu gosto da nossa organização litúrgica, mas acharmos que é só isso. Que ou você é reformado ou você é deformado, que ou você se submete à nossa organização litúrgica ou você está debaixo da ira de Deus, que ou você é presbiteriano ou você é um crente meia boca, com um lugar inferior no céu. E não é assim. O convite da graça é para que a gente abandone o peso, o jugo da religiosidade, né? Eles estavam cansados. Os ouvintes ali imediatos de Jesus não aguentavam o peso da religiosidade, as obrigações impostas pelos escribas e fariseus. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos os novos escribas, os neofariseus do nosso tempo. Mas o texto continua. Jesus está dizendo para esses que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, né? Ele simplesmente chama para estar junto dele. Os cansados, os sobrecarregados, essas pessoas que estão oprimidas por esse jugo, elas precisam se achegar diante de Cristo, se colocar diante de Cristo. Se você tem carregado o peso da religiosidade, meu irmão, minha irmã, minha palavra para você nesta noite, se renda à graça de Cristo. Não seja um religioso, mas seja alguém operoso, praticante da palavra de Deus e do Evangelho, que é a graça. É dizer assim, eu sou pobre, humilde, pecador, miserável pecador, mas eu estou rendido aos pés de Jesus. E quem quiser vir junto comigo, tem lugar. Tem lugar. Isto é o Evangelho. Eu gosto dessa ilustração. O Evangelho é um mendigo dizendo para outro mendigo, aonde é que tem pão? E nós estamos falando do pão da vida. O convite da graça, estes que estão cansados, que estão sobrecarregados, são pessoas que também estão sobrecarregadas dos seus pecados. Nós não anulamos o pecado. Entenda, quando nós estamos falando da graça, do convite da graça, e ele só nos é feito
por causa do pecado, né? Quando Cristo estava no seu ministério, ele se deparou com todo tipo de pecador, né? Ele se deparou com adultério, ele se deparou com pessoas gananciosas, ele se deparou com os seus próprios homicidas, aqueles que iriam matá-lo, né? Ele se depara com toda sorte de pecados, todas as pessoas estavam sobrecarregadas de pecados, publicanos, prostitutas, né? Todo tipo de pecador. Mas para nenhum deles Jesus deu as costas. Para todos eles, ele continuava fazendo o convite: vinde a mim, tragam os seus pecados, depositem o peso dos seus pecados aos meus pés. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Agora vai e não peques mais. Meus queridos, nós vivemos uma luta, e essa luta é contra o pecado. Eu não sei você, mas eu sei aonde eu sou fraco, eu sei aonde eu preciso lutar, e todos nós sabemos aonde está a nossa fraqueza. Todos nós sabemos aonde é que nós somos tentados, né? Por isso que eu falei que o meu pior inimigo sou eu. Por quê? Porque eu sou tentado pela minha própria cobiça. Eu sou tentado, né, na minha fraqueza. Pecado é pecado, não importa qual. É pecado, é errar o alvo, é afronta diante de Deus, né? O salário do pecado é a morte. Então nós precisamos lutar contra nós mesmos, nós temos que lutar contra o nosso pecado. O convite de Cristo aos pecadores é para que eles fossem libertos do peso do pecado. Não é você aceitar o pecado pacificamente na sua vida, é você lutar contra ele, é você pedir ajuda, é você procurar alguém e chegar para esse alguém, né? Mas entenda, quando eu falo procurar alguém, principalmente jovens, né? Quando eu falo procurar alguém, não é você procurar outro jovem igual você, que está lutando às vezes com o mesmo pecado. Procure alguém mais experiente que você, alguém que tem uma boa caminhada, né? Procure o pastor, procure um presbítero, né? Procure o conselheiro da sua a sociedade, procure alguém que tenha experiência, né? Procure uma mulher, as mulheres, né? Procurem uma mulher mais experiente, uma mulher que tem uma boa caminhada, uma mulher que tem um bom testemunho cristão, né? Para que você possa colocar e confessar os seus pecados. Não é isso que diz a carta a Tiago? Confessem, pois, vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Nós somos irmãos. E se nós não tivermos essa disposição de procurarmos ajuda, de nos fortalecermos uns aos outros, o peso fica difícil para carregar. Fica difícil. Eu tenho alguns pastores, amigos, né? Não são muitos, mas eu tenho, que de vez em quando eu ligo, né, para bater papo. E eu falo: e aí, meu irmão, como é que você está? E com esses pastores, normalmente eu gosto de fazer ligação de vídeo. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Porque ali, pelo vídeo, eu vou bater papo. E eu falo para ele das minhas angústias, eu comento para ele das minhas dores, né? Falo com ele das minhas dificuldades ministeriais, compartilho aquilo que eu estou vivendo, né? Todos nós temos dificuldades na nossa caminhada, e nós precisamos de gente para nos ajudar. Quando Cristo está falando: vinde a mim, né, e traga o peso do seu pecado, e eu vou te aliviar. Pastor, eu tenho que ir para Jesus. Meus queridos, nós somos o reflexo de Cristo aqui na terra. Você vai até Jesus, mas de vez em quando nós vamos precisar de alguém do nosso lado para nos suportar, para nos auxiliar, para nos ajudar a vencer a caminhada, porque o peso às vezes é difícil demais, e nós lutamos contra os nossos pecados, e o nosso inimigo sempre vai colocar ele diante de nós, e nós seremos tentados pela nossa concupiscência, e nós seremos tentados pelos nossos desejos pecaminosos, e nós vamos ser tentados naquilo que nós somos fracos. E nós ouvimos
o convite de Cristo, né? O chamado gracioso de Cristo, nos chamando para receber o seu perdão. Como nós precisamos desse perdão. Somos pecadores, pecamos todos os dias, pecamos por palavras, pecamos por atos, pecamos por pensamentos, pecamos por omissão. Só para a gente fazer um balanço rápido, alguns estudiosos dizem que o ser humano, em média, tem 10 mil pensamentos por dia, os mais variados possíveis, né? Passa pela sua cabeça, em média, 10 mil pensamentos, 10 mil coisas passam pela sua cabeça, no mínimo, né? Se você for alguém mas muito santo, sabe, aqueles que vai andando na rua e a sombra vai curando, né? É desses que eu estou falando. Se você for um cara desses, alguém muito santo, né? Na sua cabeça passar pelo mínimo aí 5 pecados pecaminosos, 5 pensamentos pecaminosos por dia. Só 5, né? Você tem que ser muito santo se for só 5, né? Nós estamos falando que com 5 pensamentos por dia, você vai chegar no final do ano, mais ou menos aí, né, com uns 1.600, 1.700 pensamentos pecaminosos. Você consegue enxergar o tamanho do peso do pecado que nós carregamos? Falei só de pensamentos pecaminosos. Não falei das palavras, não falei das ações, não falei dos atos, né? Se a gente pensar bem, quem dirige, né, numa fechada que a gente toma no trânsito, vai para bem mais de 5, só naquilo ali, né? A gente deseja a morte, né, pensa coisas indevidas a respeito da mãe do motorista, né? Gente, né, só ali vai para mais de 5, vai para mais de 10, né? Mas nós precisamos levar isso até aos pés de Cristo. Nós somos pecadores. E você precisa entender o seu pecado, você precisa saber aonde é que você é fraco, né? Porque quando nós sabemos aonde nós somos fracos, então nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós reconhecemos o nosso pecado, e isso faz com que nós tenhamos que confessar o pecado. Davi, ele, debaixo de muito pecado, ele comete o pecado, e ele não confessa a Deus, né? E ele então fala no Salmo 32, ele fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Mas quando Davi reconhece o seu pecado, se arrepende do seu pecado e confessa o seu pecado, olha o verso 5 do Salmo 32, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós não podemos ficar sem confessar os nossos pecados. Precisamos reconhecer o nosso pecado, confessar ao Senhor, nos arrependermos dele. Cristo nos chama a abandonar o peso do pecado. E quando nós fazemos isso, a palavra de Cristo para mim e para você é a mesma que ele disse para a mulher adúltera, né? Eu não te condeno, vá e não peques mais. E a luta continua, dia a dia, dia a dia. Há dias que eu venço a minha batalha rumo à santidade. Há dias que eu sou derrotado por ela. Mas quando eu sou derrotado, eu caio de joelhos. E de joelhos, eu falo com Deus. E falando com Deus, eu me arrependo, eu mudo de vida. E eu volto a ficar em pé. E volto a minha caminhada, sabendo que Cristo está junto comigo, sabendo que Ele não me abandonará pelo caminho, sabendo que ninguém pode me arrebatar das mãos dEle. Qual que é o peso sobre a sua vida? Da religiosidade? Leve aos pés de Jesus. É o peso do pecado? Abandone o teu pecado aos pés de Jesus. Quando nós pensamos na morte de Cristo, nós lembramos que Ele morreu ali para pagar o preço dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus nos amou com amor eterno,
que Ele nos atraiu a Ele foi com benignidade. A intensidade do amor de Deus por você, ela não muda. Deus te ama do mesmo jeito que Ele te amou sempre, do mesmo jeito que Ele te amará para sempre. Mas Ele pede, Ele te chama, Ele fala: vinde a mim, vinde a mim, traga o teu pecado, deposite aos meus pés. Saiba de uma coisa, meu querido, saiba de uma coisa, minha querida: Jesus não morreu em favor de pessoas perfeitas, Ele morreu em favor de pecadores arrependidos, que não têm prazer na prática de seus pecados, que lutam para buscar uma vida de santidade e que recebem o perdão dele todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Deus renova sobre nós a sua misericórdia. Todas as manhãs Ele renova sobre nós o chamado da graça. Todas as manhãs, quando nós despertamos, nós podemos ouvir a doce voz de nosso Senhor dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Os cansados e sobrecarregados, a quem Jesus está chamando, não são só aqueles que estão oprimidos pelo jugo da religiosidade ou sobrecarregados pelos seus próprios pecados, mas são também aquelas pessoas que estão cansadas dos problemas e aflições desta vida. Há um ditado corriqueiro que diz que o sol nasceu para todos e a sombra é somente para alguns, mas eu quero te dizer que isso é um grave erro. Porque o sol da justiça resplandece para todos, e a sombra do onipotente continua também à disposição de todos aqueles que aceitam e se rendem ao convite da graça. Cristo está falando para as pessoas cansadas das dificuldades e aflições que são comuns à nossa vida aqui na terra, Nos dias de Jesus havia muitas pessoas afligidas com vários problemas. Nos dias de Jesus, o povo de Israel era extremamente pobre. Israel vinha de conquista após conquista, nação após nação, ocupando o lugar deles. 70 anos no cativeiro, volta, outro assume o império, vai da Síria, vai para os persas, babilônicos, todo mundo, e eles sempre ali servos. Nos dias de Jesus, o império dominante era o Império Romano. E toda a região da Judéia havia sido dividida em 4 reinos, e Jesus estava ali, dentro de um. Ele era dominado. Quem mandava não era o povo judeu, quem mandava eram os oficiais romanos, e eles tinham que pagar imposto. Eles tinham que pagar imposto para viver ali. Eles trabalhavam para poder mandar dinheiro para Roma, e para manter ali o sustento deles, para manter ali a administração deles. Havia muitos pobres, doentes, muitas doenças, muitas aflições, viúvas, órfãos. Por causa das guerras, muitos homens haviam morrido nas guerras, nas invasões, e com isso as viúvas desamparadas. Lembra que eu disse que não tinha o seguro social? Então, viúvas, órfãos, outros necessitados, injustiçados de toda sorte. No mundo, sempre houve esse tipo de coisa. Nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias há muita enfermidade. Nos nossos dias há muita calamidade, há muita injustiça. Há muita gente que sofre por diversos problemas. Mas esses problemas que afligem essas pessoas, às vezes todas essas aflições, os cuidados deste mundo, às vezes as doenças, as calamidades, eu posso ficar aqui a noite inteira citando, mas isso às vezes vai pesando sobre os nossos ombros, e a gente não dá conta de carregar. A saudade, a tristeza, a angústia, tudo isso, E aí o convite de Cristo para essas pessoas que estão cansadas dos problemas e das aflições desta vida. E Cristo está dizendo: venham até mim, venham até mim.
Ainda nos nossos dias nós precisamos trabalhar duro para obter o nosso pão. Tem muita gente que fica esgotada por causa do trabalho, e essas questões todas, elas pesam sobre nós. Mas o convite de Cristo ainda é o mesmo. Venham. Às vezes, essas aflições é por causa da solidão. Nós vivemos num tempo onde nós temos 5.000 amigos no Facebook, né? 300.000 e não sei o que tem, né? Que a gente tem no Instagram, né? A gente conhece todo mundo em grupos de WhatsApp, mas cada vez nós estamos mais solitários. Cada vez nós vivemos mais sozinhos. Cada vez nós estamos isolados mais em nosso mundinho. E o convite de Cristo ainda é o mesmo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele dá descanso. O Senhor Jesus traz refrigério para a nossa alma. Na cruz, Cristo levou sobre ele todo o peso, tudo aquilo que nos deixava cansado e sobrecarregado. Na cruz, Jesus encravou a religiosidade. Na cruz, Jesus encravou o peso dos nossos pecados. Na cruz, Jesus encravou os nossos problemas, as nossas aflições. E o convite de Cristo ainda é o mesmo. E Ele continua nos chamando. Por isso que Cristo, Ele, quando estava para concluir o seu ministério, Ele virou para os seus discípulos e falou: eu deixo com vocês a minha paz eu lhes dou. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Eu te dou, é a minha paz que eu conquistei. Mas Ele ainda disse: mas saibam, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, ele está falando isso, né? Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. As aflições da vida virão. Os problemas da vida cairão sobre nós. As injustiças. Uma série de questões nós viveremos e passaremos e seremos afligidos. Mas Jesus diz: vocês terão paz em mim. Por isso o convite de Cristo: vinde a mim. Eu quero concluir lembrando tudo aquilo que nós falamos. Precisamos nos aproximarmos de Cristo, todos nós que estamos cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados pelo jugo da religiosidade. Cansados e sobrecarregados pelo peso dos nossos próprios pecados. Cansados e sobrecarregados pelas aflições desta vida. Mas nós nos achegamos, nós nos aproximamos de Cristo e Ele nos aliviará. E nele nós encontraremos descanso para a nossa alma. Eu quero que você saia daqui nesta noite com esta certeza, que você deixe hoje aos pés de Cristo todo o peso, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que fez com que você talvez esfriasse na fé. Às vezes nós vamos carregando os pesos, e vamos carregando peso, e vamos carregando mais peso, e de repente, por causa de tudo isso, a nossa fé começa a se esfriar. A gente começa a arrefecer na fé. Mas é porque nós estamos carregando um peso que não tínhamos que carregar. Eu te convido a que você leve tudo isso, que você leve esse fardo aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui nesta noite e eu quero aliviar o meu fardo. Senhor, eu não estou dando conta mais. Está difícil demais, mas Senhor, eu sei que o Senhor na cruz colocou todo este peso e Pai, me liberta dele. No livro de John Bunyan, O Peregrino, nós vemos, é a saga do cristão. A história do peregrino é a saga do cristão. E cristão, ele sai pelo mundo e ele vai carregando um peso, o peso da religiosidade, o peso do julgamento dos outros, e ele carrega todo esse peso durante toda a sua caminhada.
até que num determinado momento ele tem a compreensão do convite da graça, e ele entende, né, que aquele fardo que ele está carregando aquilo pensando realmente em agradar a Deus, mas ele está cansado. Chega num momento que ele compreende a graça, e quando o cristão do livro O Peregrino compreende a graça, né, como por um milagre, ele, com aquele fardo todo nas costas, aquele fardo cai, e agora ele continua a sua caminhada muito mais leve, muito mais sossegado, porque agora ele sabe que ele caminha pela graça, que ele vive pela graça, que a vida dele é a própria manifestação da graça. E este é o convite para todos nós nesta noite. Somente quem conhece a Cristo e tem comunhão com Cristo pode experimentar o descanso que Ele tem prometido para todos aqueles que atenderam o convite de vir até Cristo e depositar todo o peso e tomar o jugo de Jesus, que é manso, que é humilde e que dá descanso para a nossa alma. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor, e quando nós nos colocamos para participarmos da ceia, a primeira coisa que nós fazemos é aliviar o nosso peso. Na ceia, nós olhamos e contemplamos o sacrifício de Cristo. E ao contemplarmos o sacrifício de Cristo, nós contemplamos o nosso fardo, aquilo que era difícil para nós carregarmos, a nossa religiosidade, os nossos pecados, as aflições deste mundo. Cristo toma isto sobre Ele e diz: comei do pão, bebei do cálice, o cálice da nova aliança, a aliança da graça de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos convida graciosamente. O Senhor nos chama da maneira como nós estamos, ó Pai. E muitos de nós estão cansados, estão sobrecarregados, ó Pai. Muitos de nós estamos tendo dificuldades, meu Deus, de levar o fardo da religiosidade, porque temos seguido um caminho só de tradições, não temos sido adoradores em espírito e em verdade. Pai Santo, toma esse jugo sobre o Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nós possamos adorá-lo pelo que o Senhor é. Senhor, nós nos achegamos aqui cansados e sobrecarregados dos nossos próprios pecados. Pai, mesmo sabendo que Cristo veio a este mundo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, nós, ó Pai, estamos aqui como o apóstolo Paulo, miseráveis que somos, ó Pai. Estamos atrelados ao corpo desta morte. Quem nos livrará dele? Mas graças ao Senhor, que em Cristo Jesus, o Senhor toma na cruz o peso, o jugo do nosso pecado. E o Senhor nos livra também, ó Pai. Outros, meu Deus, se achegam aqui esta noite, aflitos, enlutados, tristes, sobrecarregados, com as aflições da vida. Mas em Cristo nós temos paz. E Cristo nos dá a paz que excede todo o entendimento. E este peso também o Senhor encrava na cruz junto com Cristo, por amor a nós. Então, Pai, em nome de Jesus, alivia-nos de nós mesmos,
para que possamos, meu Deus, caminhar por esse caminho de graça, em adoração e louvor eterno ao nosso Senhor e Deus. Amém.